E aí pessoal, meu nome é Roberta Cristina e sejam bem-vindos ao meu primeiro vídeo do meu canal Roukami Knight. Então já deixa aquele seu inscrever aqui e vamos que vamos. Bem, eu vou começar explicando quais são os estilos de temas que eu vou começar a falar. São temas que eu conheço por enquanto, que eu sou um pouquinho estudada. Então hoje eu vou começar a falar de mangá e HQ. Por que que eu vou... Primeira coisa que eu vou falar de mangás e HQs, as diferenças que eles têm, é o estilo de leitura, que é meio que óbvio, né? A HQ você lê como a gente lê normalmente, de frente para trás, a gente lê o começo, vai folheando as folhas normalmente, lê o quadrinho do primeiro pro último, enfim. Já no mangá é o contrário, né? Você lê de trás pra frente pra gente, tudo é de trás pra frente, até os quadradinhos. Você começa do quadradinho que normalmente pra nós é o último e termina no primeiro, que pra nós e pra eles lá, né, é o último. Enfim, vocês entenderam. Então você começa, caralho, vai cair um pé d'água aqui agora. Aí vocês entendem que o mangá ele tem suas diferenças também em desenhos e em traços do que a HQ. Vamos lá, a primeira coisa também do mangá diferente da HQ é que todos são preto e branco. Ou pelo menos a grande maioria que eu já li são preto e branco, a não ser a capa que é colorida. Mas a maioria é tudo preto e branco. Até mesmo a Turma da Mônica, que depois eu entro para explicar um pouquinho da Turma da Mônica, é preto e branco, mesmo sendo uma coisa que é brasileira, é do Maurício de Souza, devia ser colorido, mas não, o estilo mangá é somente preto e branco. Já a HQ, eles podem variar com seus estilos de pintura, eles podem deixar a coisa colorida, pode às vezes deixar uma coisa mais com tons de preto e branco, até mesmo amarelo, eu já vi algumas que são meio amareladas. Não é de velhice, é amareladas mesmo. E tem aquelas que são coloridas assim, só o personagem, às vezes só aquele tchan do personagem, que nem o Superman, tá voando lá, só aparece o azul e o vermelho dele e o resto do cenário ainda tá preto e branco. E outra coisa que diferencia também bastante o mangá da HQ é os traços dos desenhos. Como assim, Roberto, os traços? Você olha pro Superman, o personagem, e olha os atores que fizeram o Superman, ou até mesmo o ator que fez o Homem de Ferro com os personagens da HQ. Cara, lembram bastante, são bem humanos, você sabe que os desenhos são bem mais humanos. Aí você cata os personagens do mangá, do Samurai X, o personagem principal que é o Kenshin, com o filme dele. Cara, não tem nada a ver os desenhos. Sabe por quê? Porque não é uma coisa tão humana, é uma coisa mais fictícia. Os olhos são diferentes, por mais que seja a cultura japonesa. Tá, a história do filme ficou, sim, lembrando bastante a história do mangá, a história do anime, lembrou pra caramba. Mas não dá pra levar a sério. Não dá. É que nem também estão falando que vai lançar aí, eu já vi até um teaser do filme. Um teaser não, um pequeno trailer, né? Que eu nem posso falar que é um trailer aquilo. De Fullmetal Alchemist. Gente, vocês perceberam que a história não se passa no Japão, né? Se passa mais ou menos na Europa, Inglaterra em si. Será que eles vão pegar os personagens japoneses? Fazer atores japoneses? Sendo que a história se passa mais ou menos na Europa? Fica aí pra vocês entenderem. Eu, particularmente, eu achei que vai ficar muito feio. Vai ficar que nem o Samurai X, que tudo bem, é passar no Japão, ok, dá pra aceitar que os personagens tem que ser mesmo japoneses, mas não lembra nada do personagem do mangá, mas nunca vai lembrar. Não vai lembrar mesmo, porque os traços são diferentes. É uma coisa muito mais mágica, tá? Não tô falando que nas HQs não tem nada de mágico. Tô achando que vai faltar luz. Não tô falando que nas HQs não tem nada sobrenatural. Porra, o Superman voa, o Deadpool não morre, o Homem de Ferro é um dos caras mais inteligentes. E no mangá? Pô, tem demônio aparecendo em vários yokai, espada que cria vida, vampiro que tem uma sociedade secreta.
os pecados são heróis e os 10 mandamentos são maus. Deu pra entender que as coisas entre os mangás e HQ se lembram até bastante em algumas histórias, em algum contexto. Eu ia começar a falar sobre a origem do mangá e HQ. O mangá teve sua origem principal na era feudal, que era quando eles contavam as histórias a partir do teatro de sombras. Que era, eles pegavam alguns personagenzinhos, faziam os recortes, tinham um painel gigante e uma luz brilhava contra os personagens e o painel. Então quando você olhava da plateia, você só via as sombras se mexendo, tá ok? Então era assim que eles contavam suas histórias, era assim que era o mangá naquela época. E a partir do decorrer do tempo, o mangá foi criando vida a partir do papel, que foi na década 20 para 30, por aí. Que foi quando o mangá foi criando mais vida, foi tendo mais sua vida, sua importância na cultura japonesa. Já a HQ surgiu em 1895 a partir da HQ chamada The Yellow Kid, que foi o primeiro HQ que surgiu naquela época. Como era uma coisa nova, não tinha muito aqueles traços mais realistas que eram hoje, então era uma coisa bem mais engraçada. Lembra bastante até o desenho dessa HQ, aquele desenho Caio, pra quem já assistiu Caio na Cultura e tal, lembra bastante o estilinho. Então isso era a HQ naquela época. Só que mangá e HQ teve uma queda, um grande declínio na época da Segunda Guerra Mundial. As pessoas perderam interesse em querer ler aquelas coisas, em querer ler, porque estavam preocupadas demais com o que estava acontecendo na época. Os japoneses não podiam seguir sua cultura direito, porque os americanos estavam atacando eles e assim vice-versa. Então as pessoas perderam interesse por aquilo naquela época, então caiu muito. Logo depois, no finalzinho, é que eles foram relançando novos mangás, novas HQs. No mangá, os seres tiveram muito mais fantasia, muito mais... foi algo mais mágico, algo mais mágico Disney, né? Isso aqui não. Yokais, demônios, espadas demoníacas, enfim. Eles criaram um novo folclore a partir da Segunda Guerra Mundial para ver se o pessoal tinha mais interesse pelo que estava acontecendo. Já na HQ, o personagem que foi assim ícone de prender a atenção das pessoas, para chamar a atenção, foi o Superman, né? Nosso querido Homem de Aço. Por quê? Porque ele foi o símbolo de esperança para as pessoas. Pô, ele era um cara forte pra caramba, podia voar, podia fazer... E para eles, naquela época, aquilo era muito legal. Então o Superman foi um dos primeiros heróis, né? Foi o primeiro herói que o pessoal considerou muito na época. E assim foi surgindo outros, né? Foi crescendo, a DC começou a surgir, a Marvel começou a surgir. Depois a gente fala sobre esses dois grandes criadores, né? Que todo mundo fala que um é plágio do outro, meu. Então foi assim que eles cresceram bastante, criando-se novos heróis. Eu estou falando isso da HQ. E no mangá foram se criando novos folclores, novos mitos, os personagens mágicos. E vamos deixar, né? Deu pra entender mais ou menos o que é mangá, o que é HQ. Então, é isso, pessoal. Valeu por ter ficado até agora assistindo o meu primeiro vídeo. Eu espero reclamações, comentários, tudo para poder aperfeiçoar. Isso é algo novo para mim, eu
tô começando agora, eu sou um pouquinho tímida pra câmera, mas... E erro pra caramba pra falar, se vocês já perceberam isso, né? Então é isso aí, gente. Um beijo e até a próxima. Falou!